Olá, o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges, que é o chefe do Ministério Público do nosso estado. Tudo bem, procurador? Obrigada por atender nosso convite. Boa tarde, Márcia. Conexão Poder, é uma satisfação estarmos retornando aqui. Doutor Borges, eu não posso deixar de começar essa entrevista comentando aí últimos fatos que nós tivemos nessa quinta-feira. Eu até falei para o senhor, olha, a imprensa já estava com saudades do GAECO, né? E nessa quinta-feira nós tivemos aí uma operação relacionada ao prefeito de Rondolândia, onde foram cumpridos mandatos aí contra o prefeito e secretária de saúde, são relacionados a indícios de fraudes em contratações que ocorreram antes da pandemia, né? Não é um caso relacionado aí a compras atuais, né? Mas a questão é o seguinte, doutor, com esse advento da pandemia, trazendo a necessidade de compras urgentes, que têm sido feitas sem licitação, aí, tanto pelo Estado como por municípios em geral, né? Isso pode gerar novas ações do GAECO? Bem, nesse caso, é um fato antes do Covid. A investigação, na verdade, está junto ao doutor Domingos Sávio, não pelo GAECO, porque é crime de prefeito no seu atual mandato, e está tendo o apoio do GAECO, nesse sentido, o GAECO de Cáceres, que é o mais próximo daquela região. Mas nós estamos falando de crime aí de prefeito com conexão com secretariados. Eu não sei detalhes, porque isso eu deleguei para o doutor Domingos, é incumbência minha de denunciar prefeito, mas é uma delegação para o doutor Domingos. Mas, de fato, hoje está tendo essa operação com o apoio do GAECO nesse município distante aqui de Cuiabá. Quanto ao Covid, que tem pelo estado emergencial a questão de dispensa de licitações ou ao procedimento mais rápido, naturalmente que isso não liberou geral. Nós temos trabalhado em relação a isso, nós temos hoje uma força-tarefa coordenada pelo promotor Brant, que é da área do patrimônio. Além dele, nós temos hoje o doutor Gustavo Dantas e também mais o Zarur, que são promotores que estão disponíveis só para cuidar desses levantamentos. Naturalmente que isso traz investigações, levantamentos de dados. Nosso centro de inteligência também, através do Dr. Rubens, também tem feito esse trabalho e buscando aí evitar que haja desvio na compra desses equipamentos ou de insumos, enfim. Claro que estamos atentos a isso, também uma parte do Ministério Público Federal, porque também tem verba federal, o Tribunal de Contas também tem trabalhado com a gente, os auditores da Controladoria Estadual e dos próprios municípios, que é obrigado a ter seus auditores. Estamos trabalhando preventivamente, espero que não precisa tomar medidas judiciais, mas se for o caso, os promotores ou, se for prefeitos, o doutor Domingos está atento para as providências. Sim, eu até questionei a respeito do GAECO, né, porque Mato Grosso ficou com aquele fantasma da Copa do Mundo, em que depois foram geradas aí diversas ações, né, carregamos ainda esse fantasma da corrupção. Então, fica-se muito desconfiado, sempre de olho, né? E Mato Grosso também, recentemente, o Ministério Público até investiga aí ações relacionadas aí a respiradores falsos, né? Compras consideradas aí superfaturadas, então tem já investigações a respeito, né? É correto. Como eu te falei, cada município tem seu promotor na área de improbidade, nós temos nossos GAECOs regionais. Não posso entrar em detalhe do que está sendo feito, mas está tendo esse acompanhamento, é uma das prioridades que nós demos aí, mudou até o nosso planejamento nessa área para buscar coibir e fazer as investigações necessárias em relação a esse momento de pandemia, onde vem recursos federais ou próprios recursos estaduais para que sejam bem aplicados. O Ministério Público Federal também nós temos trocado informações, porque, dependendo da situação, é competência do Ministério Público Federal. É o caso, por exemplo, dos recursos que vieram para Cuiabá, onde já foi feita uma representação para nós, e imediatamente nós passamos para os colegas do Ministério Público Federal, porque a questão que tinha dúvidas aqui de Cuiabá especificamente era a verba federal,
se as UTIs eram não instaladas, enfim, não posso dar detalhes, até porque a investigação foi repassada para o Ministério Público Federal. Certo. Doutor Borges, nós estamos aí em um ano eleitoral, né, para a escolha de prefeitos e vereadores, em Mato Grosso também ao Senado, mas a questão é a seguinte: o período oficial de campanha, ele ainda não começou, mas o senhor acredita que, de alguma forma, essa pandemia, as decisões aí políticas estão sendo geradas de alguma forma, podem estar sendo geradas, ou o senhor entende de alguma forma que elas têm algum cunho de interesse politiqueiro, digamos assim, ou político para essas pessoas, esses políticos que buscam uma reeleição, não terem desgaste com a população? Na verdade, a pandemia, pelo menos nós trabalhamos das seguintes fases no Ministério Público. O primeiro momento, quando houve aí o isolamento social, o distanciamento social, naquele primeiro momento, era para que os municípios e o Estado se adequassem para, quando a pandemia eventualmente chegasse aqui, tivéssemos condições de poder dar esse atendimento, o Estado, os municípios darem o atendimento, principalmente com UTIs. A pandemia acabou chegando, infelizmente, né? E a população e os comerciantes, já fechados há muito tempo, há um estresse emocional e um estresse financeiro. Então, esse é o grande dilema entre salvar vidas e também salvar empregos, pessoas precisando. E no primeiro momento, o governo estadual entendeu para fazer um decreto meramente indicativo, sugestivo para os municípios, que acabou trazendo uma dificuldade, porque cada município pensando de uma forma. E aí houve algumas ações, uma sincronia do Ministério Público. Então, nessa segunda fase, nós estamos tratando das questões regionalizadas. Então, por exemplo, houve um grande acordo entre o Ministério Público e a região do Telespires. Lá, 16 municípios não precisou entrar com ação nenhuma. Houve um acordo lá, onde esses 16 municípios tomariam as mesmas precauções. Lembrando que essa região é a região da nossa grande produção agrícola. E, nesse momento, passa ali por dia, na região de Sorriso, Sinop, Nova Mutum, Lucas, em torno de 7 a 10 mil caminhões por dia. Então, a safra não parou e nem poderia parar, porque seria um caos, os caminhoneiros ficariam no meio da estrada, fechando tudo. E não teria aí, seja a colheita e levar isso para os portos, como também da própria população. Então, é uma situação difícil, uma pandemia. O objetivo é salvar vidas, e agora o governador mudou o decreto, e dessa vez em positivo, que isso é importante, e o que o Ministério Público fez desde o começo siga quem tem legitimidade de decretos. Nós temos 3 questões da lei. O governo federal, com a sua legislação, que ali tem as proibições que possa existir, o Estado vem com as suas proibições e os municípios com as suas. O que o Supremo tem dito é que o Estado pode ser mais rigoroso do que a União, e os municípios podem ser mais rigorosos do que o Estado. O que não pode é o contrário. Então, às vezes, esse que é o embate ou as dificuldades. Claro que é um ano eleitoral e os prefeitos sofrem a pressão natural da população em relação a isso. Aí cada prefeito faz aí o seu peso, daquilo, do seu ganho político ou da sua perda política, mas, na verdade, nós estamos perdendo vidas, e isso é lamentável, é isso que nós temos que buscar. Nós temos hoje uma questão comum, que deveria ser a conscientização da população, que a doença dissemina muito rápido, apesar dela ser de baixa letalidade, mas por ser disseminada muito rápido, pode ocorrer aí, segundo os estudos, a morte de 1% ou 5% da população brasileira. Se for 1% da população, teríamos 2.200.000 pessoas mortas pelo Covid. Se for 5%, teremos 10 milhões de pessoas. Então, esse é o cálculo de letalidade. E o isolamento social vem exatamente para evitar as mortes. Estamos chegando, infelizmente, quase a 100 mil vidas já devido ao Covid-19. Sim. Quanto a essas ações, esse entendimento do Judiciário, né, o Judiciário sofreu aí diversas críticas de que a determinação aí de quarentena obrigatória, devido ao fechamento aí de comércio não essencial, né, geraria um caos econômico por causa do desemprego, né?
Como é que o senhor recebeu isso, essas críticas? Bem, primeiro, só para fazer uma diferenciação, nós somos do Ministério Público e provocamos o Judiciário. Sim, Mas sim, a crítica veio tanto para o Ministério Público quanto para o Judiciário. O que nós é, estávamos fazendo, os promotores de justiça, apesar do decreto do governador ser meramente indicativo ou uma sugestão, mas ele era um decreto. E ele era o nosso parâmetro, porque quem tem legitimidade para os decretos ou são os prefeitos, com seus comitês de saúde, ou o governador. Então, nós não inventamos a roda. Nós simplesmente estávamos seguindo aquilo que tinha determinado o decreto estadual. Então, o decreto é do governador, não é questão de não assumir ou não responsabilidade. Tendo resistentes, aciona-se a justiça. A justiça ela só se manifesta quando ela é provocada. Então, a responsabilidade é de todos, mas no primeiro momento, a maior responsabilidade é do presidente da República, que está desconectado com uma realidade, e isso que é lamentável, porque o nosso governo central diz que é só uma gripezinha, isso acaba trazendo um confronto com os governadores. É isso que tem acontecido no Brasil. E como o ônus fosse dos governadores em relação à economia. O ônus não é nem do presidente da República, nem dos governadores e nem dos prefeitos. O ônus dessa pandemia. Né? Alguns ainda querem culpar a China, dizendo que é de laboratório. Não. É um vírus que está aí no mundo inteiro, cria uma crise mundial e também aqui dentro do país. Então, essa é a realidade. Não existe culpados. Existe, sim, salvar vidas, porque nós tivemos uma pandemia, como historicamente já tivemos outras pandemias, a gripe chamada espanhola, que, na verdade, talvez começou no Canadá, não foi nem na Espanha. Então, é uma forma de politizar uma doença. Então, a responsabilidade é nossa, é do judiciário, a partir do momento que há alguma distorção daquilo. Mas nós temos um novo decreto, dessa vez o governador assumiu o ônus e tornou-se impositivo. Então, cumpra-se esse decreto. Nós não podemos ir contra o decreto. Agora, pode ter ônus. Daqui 15 dias pode estar começando, infelizmente, a morrer 100 pessoas por dia aqui no Mato Grosso. Naturalmente, eu imagino que o governador vai ter que retroceder e vai ter que fechar. Mas a gente espera que as pessoas tenham consciência, façam o distanciamento mínimo, a higienização, evite festas, evite tudo isso que a gente sabe, as empresas trabalhem, quem puder trabalhar em casa, trabalhe, porque senão daqui a pouco vai fechar com decreto ou sem decreto, igual aconteceu em Manaus, quando teve, infelizmente, uma fila de caixões, um congestionamento de caixões chegando no cemitério e cova comum, todo mundo sendo enterrado daquela forma, sem a família poder se despedir. Felizmente, isso não chegou no Mato Grosso, esperamos que não chegue, mas a principal situação é a consciência e a responsabilidade social das empresas, individualmente, de cada cidadão. O senhor acredita que Mato Grosso pode correr esse risco, esse caos? Bem, ontem, salvo engano, Márcia, morreram 54, alguma coisa assim, não é isso? Quer dizer, nós estamos com índice, nossas UTIs também estão lá em cima. Foi uma opção política do governador de mudar o decreto por uma pressão da indústria e do comércio. O interessante é que se mantivesse fechado. Agora, é uma realidade econômica. Agora, se as pessoas não terem essa consciência, as empresas que puderem trabalhar com 50% da sua capacidade máxima, situações desse tipo, infelizmente a gente pode voltar, vai ter que retroceder isso. Não era o melhor momento para abrir, isso é verdade, mas já havia um esgotamento da população, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Mas já tinha, como o Telespires, lá nunca fechou. Então não adianta você... Mato Grosso não é só Cuiabá e Várzea Grande. Como a questão de Cáceres, lá quem decidiu foi a Justiça Federal, onde chegou a fechar municípios, inclusive esse que você citou, que hoje tem uma operação do GAECO, e depois foi revertido pelos tribunais regionais. Então, nós temos um estado continental, não existe só Cuiabá e Várzea Grande. E cada sua micro-região sanitária tem uma realidade. Toda essa situação está sendo muito nova, né, em todos os setores aí, e acaba ficando aí, acaba batendo cabeça em algumas decisões, e outras decisões elas acabam tendo o governador, ou o prefeito, os gestores em geral, eles tomam uma decisão, depois tem uma análise, um período do que, como foi, o que gerou aquela decisão, e depois acabam voltando atrás, ou não seguindo para outro decreto, né?
Por isso a gente está tendo que ver cada dia como fica, né, essas situações. Doutor, eu queria entrar no assunto com o senhor, não menos polêmico, que é a questão do Ministério Público de Mato Grosso, né, ter entrado com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que seja anulada a permissão feita aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né, de que adolescentes entre 14 e 18 anos possam praticar o tiro esportivo, né? Esse pedido ocorreu aqui por Mato Grosso após ocorrer aquela morte da adolescente em Cuiabá, que estava, inclusive, com uma amiga também adolescente que praticava tiro esportivo junto com outros familiares, né? É um caso que está em investigação, mas esse caso abriu essa discussão nacional, abriu uma discussão em nível nacional, né? O senhor já esteve aí, atuou como responsável, né, pela Promotoria da Infância e Adolescência, e por isso eu gostaria que o senhor explicasse os argumentos referidos nessa representação, por que os adolescentes não podem praticar o tiro esportivo, porque não é recomendado. Tá, o que nós tínhamos antes a respeito disso, quando há 2 anos atrás eu era promotor da infância? Eu sou promotor da infância há 24 anos, né? E nos últimos anos começou a vir, e era dessa forma, porque o juiz da infância e juventude, onde eu trabalhava, ele é um juiz que ele trabalha com o poder de polícia administrativo, por exemplo, festas de menores, bebida alcoólica, esse tipo de coisa, onde ele pode frequentar, cinema. É um poder de polícia administrativo, é o juiz fiscalizando esses locais, que entra as armas também. A outra é a criança ou adolescente como cidadão, escola, saúde, bem-estar social, é a outra parte do estatuto. E a última, que é o estatuto da área do infracional, o adolescente em confronto com a lei praticando crimes. No poder de polícia, antes o que acontecia? Quando um adolescente, eu já tive casos até de 12 anos de idade, o pai queria que ele começasse a treinar tiro, tinha que vir para um pedido administrativo para o juiz, com o parecer do Ministério Público, onde eu sempre fui contra, antes de toda essa polêmica. Eu saindo de lá e fiquei sabendo com esse triste episódio dessa menina que acabou sendo ali, morreu nesse acidente de arma que ainda está investigando, que agora, o que aconteceu? O presidente Bolsonaro fez vários decretos. O último de 2019, que eu não recordo agora o número, coloca lá para exatamente facilitar a vida desses pais que não precisa passar mais pelo Poder Judiciário. Ele mesmo pode autorizar seu filho. E você pode me dizer o seguinte, Márcia, não, mas eu cuido do meu filho, eu sei o que é bom para o meu filho. Se for assim, de repente, então o seu filho pode praticar outros atos, pode usar drogas ilícitas, porque o pai acha que é normal. Então, por isso, todo mundo está em defesa de uma criança ou adolescente. E aí vamos à questão das armas. Uma pessoa, para ter porte de arma, pela lei do desarmamento, que tem mais de 10 anos, fala só com 25 anos. Até porque, para os cientistas, né, para a área, a criança ou adolescente, na verdade, psicologicamente formado, ele vai até os 24 anos. Não é à toa que está 25 anos. Então, como é que você vai agora colocar adolescentes praticando tiros? Ah, é esportivo. Legal. Só que é isso, a arma não fica num estande de tiro, a arma vai para casa, o adolescente às vezes é muito impulsivo, ou ele quer se mostrar, né? Ou pode ter algum confronto com o vizinho e tá as armas ali. Então, esse é o problema do manuseio das armas, os próprios acidentes. Então, já há estudos que para cada 2% a mais de armas circulando, aumenta 1% de mortes num país com acidentes de arma. Então, nós temos que ter uma cultura da paz. Quem tem que ter arma, né, para fazer a defesa da sociedade é a polícia. Essa questão de armamento, nós já temos uma pandemia. O Brasil tinha baixado para 52 mil mortes por ano, mas nós já chegamos a 60 mil mortes por ano de homicídios. Mais 40 mil mortes de acidente de trânsito. Quer dizer, por ano morre nesse país 100 mil pessoas, 40 mil de trânsito, 60 mil por armas de fogo. Enquanto, eu me lembro uma vez que eu estava na Espanha em estudos, e lá tinha um país de 30 e poucos milhões de habitantes, naquele ano tinham morrido em acidentes de trânsito 3.300 pessoas. E ele tinha aumentado lá um percentual e eles estavam preocupadíssimos. Eu fiz a proporção daquilo. E nós aqui é natural, de repente, infelizmente, morrer 40 mil pessoas no trânsito.
E, infelizmente, o nosso presidente da República ainda mandando tirar os radares das rodovias. Então, essas distorções, ou essa liberdade total para a pessoa fazer o que quiser, ele não está fazendo só com ele próprio. Isso tem consequências para a sociedade. Então, nesse sentido que eu representei o procurador doutor Aras, o Procurador-Geral da República, da inconstitucionalidade, porque ele fere o artigo 227 da Constituição, que é a proteção integral da criança e adolescente. E, nesse sentido, não entendo que adolescente de 14 a 18 anos não deve manusear tiro, nem mesmo esportivo. Foi nesse aspecto. Só para a gente deixar claro que o senhor explicou que o adolescente ele ainda não tem o preparo cerebral formado para ter um Atuação autocontrole. psicológica, sim, exato, exatamente. Sim. E também com relação a essa questão da liberação do armamento aí da população, o senhor acredita que isso não é favorável ao cidadão de bem, é isso? É uma falsa segurança, você achar que tem uma arma em casa e você está se protegendo. Né? E aí essas armas acabam indo, às vezes, para a mão dos bandidos, tendo mais armamento nas ruas. Então, a lei dos armamentos estava dando certo nesse país. Estavam diminuindo os homicídios. Fora as armas que já entram, temos as armas lícitas. Então, nesse caso específico, você vê que as famílias, por mais que seja esportivo, tinham um verdadeiro arsenal em casa de armas. Né? Não eram nenhuma ou duas, 6 ou 8 armas, que parecem que foi isso que a mídia trouxe. Então, aí são colecionadores de armas na sua casa, de repente é um colecionador, tem lá, pode estar em cofre, mas chega um ladrão, leva lá 20, 30 armas de uma casa. É um arsenal, né? Sim, são colecionadores. Doutor, nessa questão da infância, ainda falando sobre essa questão da infância, como o senhor atua nessa promotoria da infância e adolescente, eu gostaria de repassar ao senhor um questionamento que chega muito a nós da imprensa, que é sobre a situação das crianças, né, e até bebês de colo aí, que ficam expostos aí nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande com famílias pedintes, famílias basicamente aí venezuelanas, né, que ficam ali pedindo esmolas. E o Ministério Público tem alguma ação ou estuda alguma ação para evitar que essas crianças fiquem expostas, que elas sejam retiradas das ruas? Pois é, isso era um problema que nós já tínhamos resolvido no nosso país com os nossos concidadãos brasileiros. Não dê esmola, dê cidadania. Porque se uma pessoa ficar num sinaleiro desse, num semáforo, o dia inteiro, e ele conseguir ali, por exemplo, R$100 por dia, ele vai ter 3 mil por dia, às vezes usando criança, por mês, mais que um salário mínimo. Então, essa foi uma campanha que funcionou, é um modelo de Curitiba, e foi feito essas campanhas. O que aconteceu? Quando vieram para cá os haitianos, você, Márcia, até colocou sobre a Copa, nós estávamos no pleno emprego. E, felizmente, os haitianos que estão aqui hoje já se adaptaram, eles têm até um bairro ali perto do Carumbé, que moram ali numa vila só de haitianos, eles conseguiram emprego e se adequaram à vida. E os venezuelanos chegaram numa situação completamente diferente, num momento de crise econômica no nosso país, os nossos co-irmãos aí venezuelanos. E isso gerou uma situação, porque eles não conseguem emprego, a nossa assistência social, seja municipal, estadual ou federal, não consegue absorver todos e acabam indo para a rua. Mas a doutora Valnice, que é a promotora da infância, junto com o judiciário, já fez cobranças para a assistência social aqui de Cuiabá, como também, imagino, nos outros municípios, isso tem ocorrido. Mas é um drama social que nós estamos vivendo. Você faz até me lembrar o seguinte, olha a gente falando de pandemia, não é só o Brasil. Eu vi uma reportagem de algum canal fechado mostrando brasileiros que estavam em Portugal e com o desemprego, que trabalhavam em bares, restaurantes, hoje são moradores de rua em Portugal, onde, inclusive, lá o presidente estava ajudando lá a distribuir sopa. E boa parte daqueles moradores de rua eram brasileiros que perderam o emprego e não tinham nem como pagar o aluguel em Portugal. Ou seja, moradores de rua em Portugal. É uma crise econômica violenta que veio em função da pandemia e essas consequências. Os venezuelanos, que já tinham uma situação dificílima do seu país, no regime lá antidemocrático, e o povo fugindo, e vieram para cá, e numa questão humanitária, o Brasil tem que acolher mesmo essa população,
tem que buscar verbas internacionais da ONU e nós também darmos esse acolhimento a esses cidadãos que estão nesse momento aí, esperando que o país deles volte a uma normalidade e eles possam retornar ao seu país, ou alguns até ficarem aqui, que a migração também faz parte de uma estrutura internacional de regime democrático. Receber imigrantes, aliás, quem não é imigrante nesse país, né, de qualquer origem, né, os nativos aqui que também têm que ser respeitados são os índios, que também estão sendo vítimas do Covid e também numa proporção muito grande de morte, até porque geneticamente os índios já sofreram pandemias quando chegou os europeus aqui na América, né, já foram vítimas de pandemia e mais uma vez estão sendo vítimas de pandemia e tem aí uma sensibilidade maior a essas doenças. Sim, eu comentei a respeito das crianças, justamente porque é uma situação que ela comove, né, a todos nós, porque são crianças, são bebês, eles ficam expostos ali nesse nosso sol de 40 graus, mais de 40 graus, e fica assim realmente essa questão de, mas não pode ser nada feito a respeito, né, a gente não conseguiu... É sazonal, teve umas medidas da prefeitura que foram cobradas pelo Ministério Público, pelo Juizado da Infância, deu uma diminuída. Mas esse pessoal vai para os abrigos, tem uma casa que é da Igreja Católica, e em certo momento eles acabam saindo porque falta de recursos, esse tipo de situação. Mas isso tem sido feito uma manutenção nesse momento. A situação deles deve estar até... Tinha até umas barracas de lona ali do lado da prefeitura, da rodoviária. Né? Eles estavam morando ali embaixo de lona. Parece-me que a prefeitura tirou dali com aquela nova passarela, por exemplo, né? Mas é uma manutenção que tem que ser feita ali para esses co-irmãos venezuelanos que estão no país hoje. Doutor Borges, vamos falar um pouco aí sobre a gestão aí do Ministério Público, né, o comando do Ministério Público. O senhor é candidato à reeleição, que é uma reeleição que ela só ocorre em dezembro, né? Mas eu gostaria de saber a sua avaliação aí sobre esse pleito, se ele deve ser, o senhor acredita que ele pode ser mais disputado, tão disputado como o pleito anterior, já que teve uma diferença, foi de apenas um voto, se eu não me engano, no pleito anterior, em que o senhor foi eleito? Na verdade, eu sou contra a reeleição de forma geral em todos o sistema democrático do nosso país. Seria melhor para o país que nós tivéssemos, que foi uma mudança feita pelo Fernando Henrique, eu estou falando em termos genéricos, da reeleição. Isso, nosso país, e também talvez até de eleições unificadas, porque o nosso país tem eleição de 2 em 2 anos. Esse ano é para prefeito, depois mais um ano é para presidente. Talvez se a gente unificasse as eleições, seria muito melhor sem reeleição. Eu acho que seria muito melhor. No caso do Ministério Público, só são 2 anos com direito à reeleição. Então, é tradição, desde que eu estou no Ministério Público há quase 28 anos, todos os procuradores ficam 2 anos e, para terminar a sua administração, vão à reeleição, né? Então, isso é uma questão natural. Eu poderia... Não, mas você já vai falar que vai para a reeleição? Isso é natural. Não sei se vai vir outros candidatos para disputar, é muito saudável, isso traz compromissos não só com a classe do Ministério Público, mas com a própria sociedade. Cada eleição que tem, há mais compromissos e há mais avanços dentro do Ministério Público, seja interno ou externamente. Então, o Ministério Público, independente de ser eu hoje aqui ou os outros, é uma construção de uma instituição fundamental de carreira de Estado para fazer o controle social e representar a sociedade. E aí a disputa é salutar. Mas eu falei tudo isso porque seria interessante, talvez, que nós tivéssemos uma eleição de 3 anos sem reeleição para o Ministério Público. Mas, então, passou rapidamente 1 ano e meio, estamos cumprindo as nossas metas internas e externas, e é natural, sim, que eu vá à reeleição, e aí a classe vai dizer... vai-se uma lista tríplice e o governador, que é democrata, voltará com certeza a escolher o primeiro colocado. Sim, e justamente como que está esse relacionamento com o governo e o Ministério Público? Eu estou perguntando até porque esses dias teve aí declaração do governador, que parece que teve um certo atrito aí desse entendimento entre o Ministério Público e o governo. Está havendo uma harmonia? Como o senhor avalia aí essa relação? A relação com o governador é respeitosa, mas independente. O Ministério Público é um órgão independente e fiscalizador.
E cada promotor de justiça, na sua atuação, é independente. Eu só sou o chefe administrativo do Ministério Público e aquilo que me compete por exemplo, crimes contra prefeito, as ADIs das leis municipais, aí é da minha competência de provocar o judiciário ou tomar as medidas. Então, isso é muito interessante. O Ministério Público tem um chefe administrativo. E aí tem os promotor natural, igual o juiz natural. Ele previamente já tem uma competência por lei e vai atuar. Então, isso é feito com muita tranquilidade. Então, a atuação com o governador é respeitosa, a nossa relação. Os promotores atuam e o Ministério Público não é governo e nem oposição. Ele é um órgão de governo que está aí, tem a função de proteger o regime democrático de direito e aqueles serviços. O Estado, o município são fornecedores. De que serviço? Saúde, educação, assistência social, cuidarmos do patrimônio. Essas são as funções primordiais do Ministério Público, além da questão original nossa, que é criminal, que nós temos a ação penal incondicionada, somos o dono da ação, promovendo a justiça para aqueles, denunciando aqueles que cometam algum crime. Uhum. Doutor, para a gente concluir, temos uma pergunta aqui do internauta, o Anderson Oliveira. Ele está perguntando se acontece esse ano ainda as provas orais, né? Deixa eu ver, as provas orais para promotor de justiça. Como que ficou? Lamentavelmente, a pandemia que atropelou todo mundo, atropelou nosso concurso, que já era para inclusive esses novos promotores, estarem tomando posse agora em agosto. Mas devido à pandemia, até para garantir a saúde até dos concorrentes, que são em torno de 110 que foram para a prova oral, a grande maioria são fora do estado de Mato Grosso, por uma questão de proteção à saúde deles, também da comissão, nós tivemos que suspender a prova oral. Esperamos que as coisas se acalmem e a perspectiva, se der tudo certo e que a pandemia baixe aqui no nosso estado e no Brasil todo, se tudo correr bem, a gente espera, mas sempre protegendo a vida, vamos tentar terminar esse concurso, porque está faltando promotores, terminar esse concurso em outubro, fazendo a prova oral. Tem previsão aí para a retomada das atividades presenciais no Ministério Público? Como está? Muito bom a sua pergunta, Márcio. Olha, o Ministério Público não parou, apesar nossas portas, entre aspas, estarem fechadas, muitos promotores, principalmente da cidadania, têm ido em hospitais, têm ido em reuniões com o prefeito, têm ido em presídios. Então, pontualmente, os promotores têm ido a campo. Independente disso, nós trouxemos celulares extras institucionais. Nós estamos igual essa conferência que nós estamos falando aqui, essa entrevista. Os promotores estão buscando o contato com a população, com o agendamento, e a produtividade também tem sido muito boa em termos processuais. Claro que é uma adaptação, né? Nós não trabalhamos só com o judiciário, muitas demandas, nós temos nossos inquéritos civis, nós temos nossos termos de ajustamento de conduta, e isso vem ocorrendo independente da pandemia. Claro que queríamos estar com as nossas portas abertas. Diante do alto índice da pandemia, é uma questão administrativa, nós entendemos por bem por prorrogar esse fechamento até o dia 31 de agosto. E na última semana de agosto, nós vamos ver se já podemos retornar aí com nossas atividades. Claro, os nossos colegas do Ministério Público são 2.000 vidas, entre promotores, promotoras, procuradores, terciarizados, servidor, trabalham 2.000 pessoas no Ministério Público. Aqueles que estão em situação de risco não voltarão, não tem vacina ainda. Se as escolas estiverem fechadas, as mães continuarão com seus filhos em casa trabalhando em teletrabalho. Então, vamos abrir em determinado momento, mas parcialmente, não 100% dos funcionários, alguns continuarão em casa, esses que têm crianças e se as escolas estiverem fechadas, e aqueles na situação de risco ou que tenham familiares em situação de risco continuarão em casa. É um novo normal, né? É um novo normal, que terão que se adaptar, todos temos que nos adaptar, né? Bom, doutor, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disposição, e quero deixar o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais e deixar a sua mensagem aí à população mato-grossense. Eu agradeço a Conexão Poder, a você, Márcia, representando aí essa mídia.
quero dizer que o Ministério Público está atuando fortemente em relação ao combate ao coronavírus. Já em termos financeiros também, nós carreamos 17 milhões para o Fundo Estadual da Saúde, mais 3 milhões para os fundos municipais de vários municípios. Além disso, houve um repasse de mais 15 milhões para os presídios, que também ajuda na questão da pandemia e que eles têm uma condição mais humanitária dentro dos presídios. Então, estamos atuando em várias frentes e, nesse momento, eu volto a dizer aqui para a população uma responsabilidade social, humanitária, cristã, independente de fé de cada um. É ato de amor, é ato de responsabilidade as pessoas buscarem ter o mínimo contato social possível, só o mínimo necessário, seja para a sua sobrevivência, seja para ir em mercados, porque a doença está aí e ela só vai se resolver efetivamente com a vacina. Além disso, eu quero dizer outra coisa. As maiores autoridades hoje nesse país não é o presidente da República, não é o governador, não é o prefeito, não são os juízes, não são os promotores. As maiores autoridades hoje são os cientistas e os médicos, que nós devemos, nesse momento, acreditar sem uma politização de certo e errado, mas ouvir o que a ciência está dizendo e seguirmos para evitar mais mortes. Os Estados Unidos já está indo para 150 mil mortes. Nós estamos indo para 100 mil. Esperamos que nós reduzimos isso para, de repente, não ultrapassarmos os Estados Unidos como sendo o país que teve maior mortes por Covid. Isso será ruim para o nosso país, como está sendo como as fronteiras fechadas para o país, porque hoje nós somos um grande disseminador dessa doença. Então, tenhamos responsabilidade, usar a máscara. Eu não estou usando a máscara aqui porque eu estou na minha residência, você está aí no seu ambiente fechado, mas naturalmente usem a máscara, lavem as mãos, evitem aglomerações, para que a gente possa, nesse momento, cada uma pessoa que fizer isso está salvando não a sua vida, mas salvando a vida de todos. Alguns têm baixa possibilidade dessa doença trazer a morte, mas aquilo que eu falei, de 1 a 5% pode morrer e vida não tem preço. Era isso que é a minha última mensagem, aproveitando esse canal tão respeitado de jornalismo, que é o Conexão Poder. Certo, doutor, obrigada. Vou finalizar a nossa transmissão agradecendo aqui os nossos internautas que participaram, que nos acompanharam. Esse vídeo fica salvo depois, nós vamos colocar no YouTube. E aí todo mundo pode compartilhar aí com os seus familiares, com os seus amigos. Obrigada, doutor Borges. Até a próxima. Obrigado, Márcia. Grande satisfação. Uma boa tarde. Amanhã já é sexta-feira, né? Um ótimo final de semana para todos. Em casa. Sim, você também. Até mais. Tchau.